Amados e queridos irmãos e amigos, nós estamos ministrando aos irmãos um estudo maravilhoso sobre os deveres do marido crente. Quando nós fizemos a introdução, falamos dos deveres conjugais do marido crente, o dever da proteção conjugal. Falamos também um pouco sobre o dever da não abstinência conjugal por conta própria. Falamos também o dever de não se separar da esposa. E hoje nós vamos falar sobre o dever da satisfação sexual. Isto mesmo, a satisfação sexual da esposa. Baseado aqui em Êxodo, querido, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 7 até o versículo 11, diz: se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, tratá-la como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mandamento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas três coisas, ela sairá sem retribuição, nem pagamento em dinheiro. Amados, queridos irmãos, preste bem atenção. É um dever da satisfação sexual da esposa. Isto é algo que acarreta ao marido e é um direito da sua esposa. Eu já toquei rapidamente nesse ponto no começo do nosso tópico. Leia de novo, se você quiser, lá em Êxodo 21, versos 7 a 11. Há várias considerações importantes aqui. Primeiro, um pai israelita podia vender sua filha para ser escrava, mas no caso aqui não era uma escrava comum, mas sim uma escrava esposa. O homem que a comprava fazia-o para desposá-la. Segundo, o homem que comprava a moça israelita deveria ser também israelita. Terceiro ponto, este poderia arrepender-se de querer que a moça comprada se tornasse sua escrava esposa. Quando isso acontecia, o israelita tinha duas opções: poderia deixá-la ir embora mediante resgate ou dá-la como esposa de seu filho. Neste caso, deveria tratá-la também como filha. Quarto ponto importante: se o pai, depois de dar a moça como esposa a seu filho, lhe desse outra mulher como esposa, o filho teria 3 obrigações para com a primeira esposa. A terceira destas 3 obrigações era não diminuir os seus direitos conjugais para com ela. Não poderia deixar o seu relacionamento sexual normal. Ele teria que cumprir, é um direito dela. E este mandamento, querido, este mandamento tinha, entre outras finalidades, a de satisfação sexual da esposa pelo marido. Ora, para muitos, esta obrigação marital não passa de uma lei aí do Velho Testamento, mas na verdade ela é muito mais do que uma lei, querido, muito mais, é um princípio divino da Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, a qual ele vela por ela para cumprir. Todo marido tem o dever, estou dizendo, o dever de satisfazer as necessidades sexuais de sua esposa de modo satisfatório. O mesmo ensina também lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3. No entanto, há muito mais a ser dito sobre este dever, querido. Aí você pode procurar outros estudos maravilhosos concernente à vida sexual aí dos casais que se dizem servos de Deus.
Se dizem porque hoje ninguém sabe de fato e de verdade, não é? O marido precisa saber muito bem sobre a diferença que existe entre a excitação sexual do homem e da mulher. E só assim ele poderá satisfazê-la de maneira plena e normalmente as suas necessidades sexuais. O marido tem o dever de satisfazer as necessidades sexuais de sua esposa, mas deve fazer isso da melhor maneira possível. Deve cumprir cabalmente o seu dever sem egoísmo, sem pensar só em si, sem ignorância, pois esta é responsável por dezenas e dezenas de problemas. Deve saber tudo o que lhe for possível sobre o assunto, sem orgulho ou obstinação, para não rejeitar os bons ensinos, para não rejeitar aquilo que não sabe. Muitos maridos são ignorantes, sabem que estão errando sobre o uso do sexo, sabem que estão errando, sabem que as coisas não vão bem entre ele e a sua esposa. Ele sabe também que eles são os culpados, mas são orgulhosos e muitas vezes até estúpidos demais para admitir isso. E por causa disso, rejeitam qualquer ensino, não querem ler nada sobre o assunto. Ora, por que, queridos? Por que não admitir que há problemas? Por que não admitir? Por que tentar esconder que gostam de sexo? Por que tentar esconder isso? Não há nada de errado em um marido gostar de sexo, desde que ele o pratique dentro do padrão de Deus, daquilo que Deus estabeleceu. O sexo tem muitas e boas finalidades. Uma delas é dar prazer ao casal. Queridos, diante de tudo isso, nós vimos 4 deveres conjugais do marido crente. Deveres. Talvez haja outros. Creio, porém, que esses são os principais. Que cada marido crente assuma a sua responsabilidade e cumpra o seu dever. Caso haja qualquer problema que impeça o cumprimento de seus deveres conjugais, ele deve procurar saná-los o mais rápido possível. É de responsabilidade nossa como marido a satisfação sexual das nossas esposas. Mas não é somente os deveres conjugais que já tratamos aqui. Há também os deveres sociais do marido crente. Mas sobre isso eu falarei no nosso próximo encontro e pode certeza que nós o teremos, se até lá Jesus não voltar.